Bom, talvez esse seja o vídeo de pior iluminação, pior aparência que eu já possa ter publicado em qualquer canal, mas me ocorreu de gravar, e eu gosto de gravar no ápice da inspiração e, enfim, da ideia. Infelizmente, coisas roteirizadas não funcionam tão bem quanto eu gostaria, então vamos lá. Estava ontem conversando com uma amiga minha sobre desimportância. Eu não sei em que momento a gente se perdeu em nossos comportamentos, naquilo que é estabelecido, enfim, mas a gente se dá tamanha importância e mal a gente percebe. Eu não sei vocês do lado daí, mas do lado de cá eu falo por mim, pelas minhas amigas, pelas minhas clientes, não todas, né? Mas por grande parte do que eu vejo delas, do meu próprio comportamento que eu analiso muito, 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 sobre como a gente é hipócrita em alguns aspectos. Por exemplo, não parece, mas eu sou uma pessoa extremamente insegura. Eu tenho diversos dedos para. Eu sou extremamente criativa, mas eu tenho diversos dedos para criar algo novo para mim. E quando eu crio, eu tenho é, tamanha audácia de dar para outra pessoa. Eu trabalho com consultoria. Então, muitas vezes eu pego aquela ideia que, poxa, eu sei que eu ia executar de uma maneira incrível, algo que veio para o meu negócio, e às vezes eu estou num atendimento, enfim, eu tento encaixar aquela ideia para outra pessoa, e aí a coisa acontece. E aí a gente percebe o quanto a nossa autoestima é baixa, mas para algumas coisas. E quando eu falo sobre desimportância no início desse vídeo, é sobre a gente se coloca em situações, nós somos motivados muitas vezes e tomamos as decisões baseado naquilo que os outros vão pensar sobre a gente. Ou pior, a gente toma decisões para agradar outras pessoas, assim como deixamos de agir para não desagradar, por medo de não desagradar. E aí que a gente percebe que isso não é sobre o outro, é sobre nós mesmos. O tamanho da importância que nós nos damos quando a gente acha que alguém se importa de fato com aquilo que fazemos. Ah, Amanda, mas eu não posso fazer nada novo que o povo sai comentando. Irmã, comentar, o povo vai comentar, você fazendo ou não. Todo mundo, em todo lugar, todo tempo, em algum momento, ainda mais dependendo de como for seu estilo de vida, seu meio ali de convivência, comentar vai acontecer, já acontece, tá? Spoiler, já está acontecendo em algum momento, alguém tá falando de você, seja bem ou mal. O fato é que, quando eu falo de importância, é que ninguém tá nem aí pro que vai acontecer na tua vida, se você vai dar certo ou se você vai dar errado. O fato é que ninguém liga. E no final da história, outro spoiler, você que se fode, por não fazer algo pensando no que os outros vão pensar. Gente, isso a gente pode falar para diversas situações da vida. Seja um projeto que você não inicia, seja uma transição de carreira, seja o término de um relacionamento, seja o que for, até inícios de relacionamentos. Às vezes a gente se preocupa com o que os outros vão pensar. E aí vem o grande ponto de se dar a devida desimportância e começar a agir, de certo modo, sim, tacando um foda-se. Me perdoe os palavrões, eu sou meio desbocada, tento controlar, mas às vezes é mais forte do que eu, e não é o Bin, prometo. O fato é que, sinceramente, a gente só tá achando uma desculpa. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente se analisa, mais respostas a gente vai encontrando e menos desculpas a gente acha para não fazer aquilo que a gente sabe que quer fazer, que tem que fazer. E que mal tem fazer algo novo, dar errado, de repente até descobrir que nem é aquilo que você queria. Quanto antes você fizer, antes você vai descobrir.
E aqui eu não estou incentivando você a ser irresponsável. Eu falo, eu tenho 2 filhos, gente. Eles dependem de mim, enfim, meu estilo de vida não me permite ficar errando mais. Eu já falei isso algumas vezes em alguns vídeos lá no meu Instagram. E é um fato. Só que, se eu for calcular esforço e resultado, às vezes eu tô ficando num lugar que não me cabe, fazendo algo que me deixa infeliz. Muitas vezes eu posso estar até acumulando problemas de saúde mental, saúde física, por estar num ambiente que não me faz bem. E aí você começa a colocar na balança algumas coisas. E você percebe que você só não faz aquilo que você quer fazer, daquilo que é teu sonho, muitas vezes, aquilo que o teu coração, sabe, te chama, simplesmente por conta de coisas externas, pessoas, ambientes, aquilo que você acha que importa, quando não importa. E esse pensamento ele veio como resultado de um outro raciocínio que eu fiz. Eu vi um vídeo em algum lugar, a mulher falava assim: se tirar o palco de você, o que sobra? Não vou saber da referência aqui, mas enfim, se alguém souber, pode colocar aqui nos comentários, pode me mandar e a gente dá o devido crédito. Mas aquilo me pegou de tal forma, naquele momento, isso é bem recente, tá? A gente tá numa terça-feira de julho, a última terça-feira de julho, 22h22 eu estou gravando esse vídeo, e aquilo me pegou. Porque eu percebi que tudo que eu estava fazendo até ali foi motivado em agradar naquilo que eu acho que seria certo na visão das pessoas, sobre o que eu deveria fazer sobre a minha vida, né? Sobre o que seria estabilidade financeira, sobre o que seria estabilidade, sobre o que seria uma mãe ideal para os meus filhos. E eu estava acabando comigo. Eu estava acabando com a minha saúde mental. Eu estava acabando com o tempo de qualidade que eu tinha com as crianças. Em termos de resultado, a diferença era muito pouco, comparado com o risco que eu estava assumindo de perder todo esse tempo, de perder energia, de uma hora pifar. E aquilo foi aonde desencadeou essa questão de tá na hora de eu me dar a devida desimportância. Ninguém liga. No final das contas, eu que pago o preço por não fazer aquilo que vai me fazer feliz e aquilo que vai corresponder até financeiramente sobre a minha vida. A questão é que nós vivemos, sim, por aparências. E quando você começa a se policiar e a perceber que a tua tomada de decisão, seja em qual nível for, seja em qual é, pilar da tua vida for, isso impacta, você começa a demorar mais para decidir, você começa a pensar mais sobre as coisas, você começa a degustar cada momento, cada acontecimento da tua vida, e assim você tem um nível de clareza muito maior. E, sinceramente, você tem mais coragem de agir também. Inclusive, é o meu caso, eu tô passando por uma transição silenciosa de carreira, que não parece ser uma transição, mas eu sei que é e eu sei para onde eu tô indo. E ó, que coisa, ninguém tá falando nada, pelo menos não para mim. E, sinceramente, quem fala ou pensa não é a pessoa que vai passar o cartão para mim, então pouco importa o que ela pensa. Eu quero saber o que pensa o meu cliente sobre o meu produto. Eu quero saber o que o meu cliente fala sobre o meu trabalho, se para ele tá bom, se tem algo que possa melhorar, ou se de repente tem algum ajuste que seja necessário, ou se tá incrível desse jeito. É isso que eu quero saber. Eu quero saber quantas. Se eu falar aqui com 10 pessoas e uma pessoa falar: caramba, isso foi muito importante para mim, ouvir nesse momento. Para mim, isso vai ser do caralho, não importa as outras 9 que não falaram. A gente tem o hábito de olhar para aquilo que é negativo, aquilo que valida as nossas inseguranças, quando nós devíamos nos dar a devida desimportância de falar: caraca, se eu que sou eu, tô falando aqui um monte de coisa que passa pela minha cabeça e uma pessoa foi tocada por isso. Eu consegui, de repente, mudar um pouquinho o pensamento de uma pessoa. Porra, foda pra caramba. Que incrível. É motivo de muita comemoração. Então, meus amigos, finalizo esse vídeo com essa mensagem, com essa linha de raciocínio. Espero que vocês tenham entendido. Sim, eu tomei um pouquinho de vinho, mas está tudo bem, ainda está tudo sob controle. E desejo que a gente se dê a devida desimportância
e que a gente possa realizar coisas incríveis a partir da coragem que ela vai nos proporcionar.